Nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé. Marcos, a sua mãe se chamava Maria. Na casa de Maria, a igreja de Cristo se reunia no primeiro século. Nós podemos ver isso no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Marcos foi, mais tarde, um importante parceiro do apóstolo Pedro. Alguns historiadores dizem que Marcos escreveu esse evangelho sob a orientação do apóstolo Pedro. E Marcos escreveu esse evangelho para falar aos cristãos que moravam na cidade de Roma. E o capítulo 10 começa falando sobre a família, o casamento e o divórcio. Depois, Marcos continua falando sobre Jesus e as crianças. Nós ouvimos duas mensagens nos 2 últimos domingos, que Jesus, o nosso Jesus, ama as crianças. E nessa noite, nós veremos o encontro de Jesus com um jovem rico. Leremos do versículo 17 até o versículo 22. Marcos 10, do versículo 17 até o versículo 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bondoso Pai, nós acabamos de ler a Tua santa palavra e pedimos a Tua bênção sobre nós, agora, nesse tempo em que meditaremos nela. Que o Teu Espírito possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos entender e aplicar as verdades do Senhor às nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, ser transformados pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos sair deste lugar, da casa do Senhor, da mesma forma que entramos aqui. Nós queremos sair daqui edificados, fortalecidos e encorajados, ó Pai. Por isso, derrama sobre nós a Tua graça e da Tua bênção. Nós pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem de hoje é: o que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar a vida eterna? Muitas pessoas acreditam que herdarão a vida eterna pela prática de boas obras. Muitas pessoas pensam que vão alcançar o céu porque desse lado de cada eternidade viveram uma vida moralmente correta. Muitas pessoas pensam que vão herdar a vida eterna porque foram bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Muitas pessoas pensam que vão herdar a vida eterna porque foram honestas em seus negócios.
Muitas pessoas pensam que a vida eterna se herda pelas boas obras. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, Marcos nos ensina que a vida eterna se herda não pela mera obediência aos mandamentos, mas pela fé no Filho de Deus. A vida eterna se herda pela fé no Filho de Deus e não pela mera obediência religiosa dos mandamentos de Deus. É isso que nós veremos nesse texto. E é interessante que nesse texto que acabamos de ler, Jesus está a caminho de Jerusalém. Depois do seu encontro com as crianças, vem esse homem. O texto bíblico diz que ele era dono de muitas propriedades. Era um homem muito rico. E em Mateus, Marcos e Lucas, nos 3 evangelhos, nós vemos os 3 evangelistas compartilhando a história desse homem. E todos eles afirmam que esse homem era uma importante pessoa do primeiro século. Era uma autoridade. Era um homem que desde a sua infância aprendera os 10 mandamentos. Era um homem que conhecia a palavra de Deus. Era um homem dedicado à obra do Senhor. Mas nós veremos que a mera obediência aos mandamentos de Deus não é suficiente para o indivíduo herdar a vida eterna. Olha comigo novamente do versículo 17 até o versículo 20. O texto bíblico diz: pondo-se a caminho, Jesus estava a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe. Um judeu, de forma alguma, se colocava de joelhos diante de um homem. Esse homem, nessa atitude humilde, ele se prostra diante de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Em outras traduções diz, desde a minha infância. O versículo 17 começa dizendo que esse homem, desesperado, ele corre até Jesus, dobra os seus joelhos diante dele, e com o rosto em terra, ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Na mente desse homem, a vida eterna se herda pela prática de boas obras, por isso ele pergunta. Mateus, contando essa mesma história, Mateus diz que esse homem chega a Jesus e diz: bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Mas antes de Jesus responder, Jesus confronta esse homem. Ele diz: por que você me chama de bom? Bom, só há uma pessoa, e essa pessoa é Deus. A verdade é que esse homem chama Jesus de bom da boca para fora. Ele chama ele não de rabi, mas de didáscalos, de apenas um mestre. Ele reconhecia Jesus, como muitos de nós, apenas como um grande mestre, mas não como Deus encarnado, que é plenamente bom. Ele não reconheceu aqui Jesus como a segunda pessoa da divindade, o Deus encarnado, que é plenamente bondoso e gracioso. Ele disse apenas da boca para fora. Mas a sua pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, nos mostra que esse homem, que tinha muitas riquezas, ele estava preocupado com a vida eterna após a morte. Ele sabia que a vida humana não se resume apenas a essa vida. Esse homem acreditava que existia vida após a morte.
Tem muitas pessoas, muitas religiões que dizem que morreu, acabou. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que a eternidade é real, existe. E esse homem pergunta: o que eu posso fazer, Senhor, Mestre, para herdar essa vida eterna que muitas pessoas compartilham? E Jesus diz, versículo 19: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e sua mãe. Jesus, ele pergunta, não aqui sobre os 10 mandamentos, mas a segunda parte dos 10 mandamentos, a segunda tábua da lei. Por que Jesus pergunta a esse homem alguns mandamentos e não todos? Jesus fez essa pergunta a ele, porque todo judeu devoto, dedicado, se esforçava para obedecer esses mandamentos aqui. E esse homem obedecia. Olha o que ele diz no versículo 20. O homem respondeu: mestre, tudo isso que o Senhor está dizendo, eu obedeço, observo desde a minha juventude. A resposta desse homem a Jesus nos mostra que ele era extremamente zeloso com a sua tradição judaica. Esse homem era alguém que nunca faltava ao culto sinagogal. Todo sábado pela manhã ele estava na sinagoga, como um bom judeu. Por ser muito rico, provavelmente esse homem tinha uma cópia do Antigo Testamento em sua casa. Ele conhecia o Antigo Testamento. Para as pessoas de sua época, ele era um santo homem de Deus. Talvez dissessem: eis aí um grande servo do Deus Altíssimo. Ele não falta aos cultos. Ele cuida bem da família. É um ótimo homem de negócios. Ajuda os necessitados. Esse homem é um tremendo homem de Deus. É um homem piedoso. Era isso que as pessoas pensavam sobre ele naqueles dias. Porém, na sequência do texto nós vemos que tudo que esse homem fazia era algo externo. A vida dele era uma vida hipócrita. Tudo na vida dele era apenas aparência. Ele era um tremendo religioso. A sua piedade não vinha do mais profundo da sua alma, mas apenas para agradar as pessoas. Ele era um religioso. Ele estava preocupado apenas com a sua moralidade externa. Ele não amava a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E na sequência do texto nós veremos que a vida eterna se herda pela fé em Jesus, o Filho de Deus, e não pela prática de boas obras. Olha comigo os versículos 21 e 22. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro, não nessa terra, mas no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O versículo 21, Jesus olha para esse jovem com muito amor, e a palavra usada aqui por Marcos, amor, é agapau, o amor mais profundo de Deus. Jesus olha para esse homem extremamente religioso, dedicado à tradição judaica, e ele olha com compaixão, com amor, e diz: jovem, você tem vivido uma vida tão piedosa,
Só que eu quero lidar agora com o seu coração, com algo que você tem valorizado tanto. Eu quero que você vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres. Depois que você fizer isso, venha e siga-me. Qual foi a reação desse jovem? Ele ficou contrariado com a palavra de Jesus. Por que ele ficou contrariado? Porque ele era dono de muitas propriedades. A palavra propriedades aqui, na língua grega, kitema, que significa dono de muitas terras. Ele era um homem muito rico. Ele tinha muitas terras. E quando Jesus diz para esse homem, e o único homem no Novo Testamento que foi exortado a vender tudo o que tinha e seguir a Jesus, foi esse homem. A pergunta é, por que Jesus disse para esse homem e para nenhum outro mais na história da igreja para vender tudo o que tinha e segui-lo? Jesus disse isso para esse homem porque esse homem tinha um Deus. O Deus dele se chamava Mamon, o dinheiro, as propriedades. Jesus tocou no ídolo desse homem. A pergunta é, o que é um ídolo? O pastor Tim Keller diz que um ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Ele não conseguia ver a sua vida sem as propriedades. Esse era o ídolo desse homem. Olha comigo, Mateus capítulo 6, versículo 24. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus já havia ensinado sobre a idolatria dos bens materiais. E Jesus diz no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Esse homem, que sempre estava na casa do Senhor, o coração dele era igual uma língua de cobra, bifurcada, duas partes. 50% ele demonstrava amor pela pessoa divina de Deus, mas os outros 50% estava no coração. É isso que muitas pessoas pensam. Mas a verdade é que 100% o coração desse homem estava nas riquezas. Os bens materiais eram mais importantes para ele do que seguir Jesus com fé. Por isso que ele deixou o Senhor Jesus Cristo, com muita tristeza em seu coração. E essa atitude dele nos ensina três coisas. A primeira, ele preferiu ficar com as suas terras aqui neste mundo, a abandoná-las por terras eternas nos céus. A segunda, ele preferiu ter os tesouros deste mundo a perder os tesouros dos céus. A terceira verdade, ele preferiu confiar na provisão, no dinheiro, e não no provedor, em Jesus Cristo. Portanto, o ídolo desse homem era o dinheiro. Sua confiança e segurança estavam nele. E eu pergunto, qual é o seu ídolo? O ídolo é tudo aquilo que lhe traz mais segurança do que Jesus. Nós criticamos muitas religiões que se dobram diante de imagens. Só que nós, cristãos evangélicos, muitas vezes levantamos ídolos. E quem são eles? Talvez o seu ídolo seja a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais,
o seu dinheiro, a sua fazenda, a sua profissão, algum cargo na igreja, o ministério pastoral, os seus dons, a sua casa, qual é o seu ídolo? E você sabe que se Jesus tirar isso da sua vida, você vai dizer, como eu já ouvi muitas vezes em vários velórios: a minha vida acabou, a pessoa que era a razão da minha existência está aqui, morta, a minha vida acabou. Aquela pessoa estava dizendo, eu sei que em muitas dores, estava expressando algo muito profundo do seu coração, mas estava ali diante de um ídolo. Todo ídolo tem os pés de barro. Hoje você pode ter segurança em alguma coisa, mas tudo criado não nos traz segurança. A única pessoa que pode trazer profunda segurança ao nosso coração é Deus. É Deus. Ontem à tarde veio aquela tempestade, algumas casas foram destelhadas. Eu estava andando na avenida hoje à tarde, eu vi que uma mega árvore aqui na avenida caiu, muitas coisas terríveis aconteceram. Mas como que ficou o seu coração no momento da tempestade? Você ficou preocupado com a sua casa? É uma preocupação legítima. Só que se essa preocupação consome a sua vida, a sua alma, eis aí o seu ídolo. E por amor a Jesus, todos nós precisamos abandonar toda e qualquer confiança nas coisas criadas e colocar a nossa confiança exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Um pastor, amigo meu, foi pregar uma vez num país onde acontecia com muita frequência vários terremotos. E ele chegou para pregar numa conferência. Enquanto ele se organizava no hotel, veio o sinal de terremoto. E de repente, o terremoto bateu ali, várias pessoas perderam tudo. E na região que ele estava, onde ele ia pregar, os irmãos começaram a ir às casas dos irmãos que haviam perdido tudo. E enquanto eles se aproximavam, eles começaram a ouvir um cântico em meio aos escombros. Uma senhora que tinha perdido tudo, ela cantava: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ela tinha perdido tudo, mas ela confiava de que a vida dela não se resumia às coisas deste mundo. A confiança dela estava unicamente no bendito Salvador. Se Deus tirar tudo que você tem hoje, a sua família, os seus bens, tudo que você tem na sua conta bancária agora, você vai continuar servindo a Ele. Eu não estou aqui dizendo o que Jesus disse para esse homem, para você vender tudo que você tem e segui-lo. Não é isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Jesus está dizendo o seguinte: pare de confiar nas coisas criadas, confie em mim. Eu sou o seu refúgio e fortaleza, o seu socorro bem presente na angústia. Em mim você vai encontrar segurança. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. E de uma forma geral, com algumas aplicações práticas para nós, o que Jesus nos ensina nesse texto? A primeira verdade, Jesus nos ensina que não herdamos a vida eterna pelo mero ato de nos ajoelharmos diante de Jesus e de chamá-lo de bom mestre. O homem rico fez isso, mas não fez de todo o coração. Não herdamos a vida eterna pela nossa simples obediência aos mandamentos. O homem rico obedecia a esses mandamentos desde a infância. Não herdamos a vida eterna
pelas obras, boas obras que fazemos. O homem rico era alguém dedicado às boas obras. Herdamos a vida eterna quando abandonamos toda a confiança nas coisas criadas e colocamos toda a nossa fé em Jesus Cristo. Infelizmente, o homem rico não herdou a vida eterna, pois ele confiava mais nos bens materiais do que no Senhor Jesus Cristo. Esse era o maior problema desse homem. Um homem bem-sucedido, um homem que tinha tudo de bom nesta terra, mas ele não recebeu aquilo que era de maior valor, que era a vida eterna, pois o coração dele estava completamente entregue às coisas desse mundo. E aqui eu preciso fazer uma correção muito séria. Tem muitos irmãos que, infelizmente, pensam que piedade, vida cristã séria e prosperidade não caminham de mãos dadas. Isso é uma mentira que tem sido propagada pelos cristãos, entre aspas, que são esquerdistas. Muitos cristãos que defendem o pensamento comunista, eles leem Atos 2, a partir do versículo 42, que nós devemos defender e repartir todos os bens que temos com os necessitados e viver essa plena igualdade. Nunca houve plena igualdade nesta terra. Desde o Antigo Testamento, Deus falava para o povo: enquanto vocês estiverem colhendo, o que cair na beira do caminho, deixem para os órfãos e para as viúvas. Tem muita gente que fala assim: olha, eu tenho uma certa suspeita com algumas pessoas que são ricas e que servem a Jesus. Eu não acredito que é possível uma pessoa ter muita grana e ser piedosa. Se você defende isso, você não entendeu quem era Abraão e quem era Jó. A Bíblia nos ensina que Abraão e Jó eram homens muito ricos, donos de muitas terras, mas que amavam o Senhor verdadeiramente. Mas que, por outro lado, muitos pobres no Novo Testamento eram arrogantes, orgulhosos, presunçosos e que eram piores do que aqueles que eles julgavam, assim como hoje. Então tome cuidado quando você olha para alguém abastado e fica suspeitando se essa pessoa é ou não piedosa. Isso é um erro. Isso é um erro. Eu poderia citar inúmeros exemplos de irmãos ricos, prósperos, que são piedosos, que são generosos, que são graciosos, que contribuem para o avanço do reino de Deus nesse mundo. Inclusive, no ano de 1558, de Genebra, na Suíça, irmãos ricos enviaram para o Brasil, em parceria com a igreja onde João Calvino pastoreava, eles enviaram para o Brasil vários missionários. E naquela mesma época, alguns historiadores dizem que a igreja de Calvino enviou por todo o mundo 82 missionários. Onde começou o que a gente, pelo menos nós, cristãos conservadores, concordamos, onde começou o princípio principal do conservadorismo? Em Genebra, na Suíça. Calvino, o pastor de Genebra, ele falava com as autoridades. Em Genebra, ninguém podia chegar lá e ficar 4 dias na cidade sem trabalho. Todos tinham que trabalhar. Ali havia cristãos piedosos e cristãos bem-sucedidos. Mas o ponto para nós aqui é que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa confiança. Não importa se você está numa posição elevada ou não, você precisa cuidar do seu próprio coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes o nosso coração nos dá uma rasteira. Muitas vezes firmamos a nossa vida cristã nas boas obras e não em Cristo.
Eu quero terminar levantando a mesma pergunta que o jovem levantou: o que fazer para herdar a vida eterna? O que você deve fazer nessa noite para herdar a vida eterna? Você que ainda não a tem. Você precisa abandonar toda a confiança em si mesmo, naquilo que você faz, e colocar todo o seu amor e devoção na pessoa de Cristo. Para você receber a vida eterna, você precisa abandonar todo amor idolátrico das coisas deste mundo e colocar todo o seu amor sincero na pessoa de Cristo. E se você já tem a vida eterna, o chamado de Deus para você nessa noite é para você cuidar do seu próprio coração. Não permita que o inimigo de sua alma lance setas inflamadas, dizendo para você: você precisa fazer isso e aquilo outro para receber. Tudo que fazemos, todas as nossas boas obras, elas devem ser feitas por amor, não com o desejo de receber algo. Nós já recebemos. Eu quero terminar lendo com vocês Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A partir do versículo 8. Efésios 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso é um dom, um presente de Deus para nós. Não de obras, para que a gente não se vanglorie diante dele. O dia que você chegar nos portões celestiais, talvez Cristo olhará para você e dirá: por que você acha que você merece entrar aqui? A sua resposta tem que ser: eu não mereço por mim mesmo. Eu estou aqui em plena humildade, porque o Senhor me deu essa salvação gratuitamente. E eu te agradeço, porque tudo na minha vida é graça. É graça. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E que Deus nos ajude a vivermos fundamentados nessa graça. Que Deus possa tirar nessa noite todo o ídolo do nosso coração, toda a confiança em nós mesmos, e nos ajudar a manter a nossa fé, a nossa confiança no nosso bendito Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. Todos nós aqui presentes éramos como o homem rico que confiava mais nas suas riquezas do que no Senhor. Mas quantos de nós o Senhor abriu os olhos para contemplar o Senhor Jesus Cristo e confiar somente nele? Nós te louvamos, porque não mais confiamos em nós mesmos, nas coisas que temos, nas coisas perecíveis, mas naquele que é eterno, naquele que o inimigo de nossas almas pensou que destruiria, crucificando no madeiro.
mas Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. O nosso Redentor vive, ó Pai, e é isso que nos traz segurança, é isso que nos traz paz e alegria para continuarmos firmes no Senhor e na Tua obra. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, por tão grande amor, por tão grande compaixão. E eu Te peço nesta noite, ó Deus, se há alguém entre nós que entrou aqui confiando nos seus próprios méritos, nas suas boas obras, na sua religiosidade, naquilo que já fez na caminhada cristã e que nunca se firmou em Cristo, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa e que ela possa enxergar toda a obra que Cristo realizou por ela, seja em sua vida, morte e ressurreição, e que essa pessoa possa se render a Cristo, arrependida dos seus pecados e confiar somente nele. E nesse momento, ó Pai, que celebraremos a ceia do Senhor, que possamos lembrar da grande obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós Te louvamos e oramos a Ti, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.